Livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20 e o 21. 1 Timóteo 6, 20 e o 21. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. A graça seja convosco. É interessante que Paulo, ao final da carta ao Timóteo, ele dá algumas instruções aqui a Timóteo. Ele alerta Timóteo sobre algo que todos nós, até mesmo hoje em nossos dias, ou talvez principalmente hoje, corremos risco de nos iludirmos com ela. Corremos risco de nos iludir com essa ciência nominada aqui, que nos leva a falsas doutrinas, a falsos pensamentos. Conhecimento que nos leva a um pensamento contrário à palavra de Deus. Era disso que Paulo alertava Timóteo. Ele fala das conversas vãs e profanas, daquilo que desvia o homem da fé de Deus. Quero apenas reafirmar aqui que o texto não fala exclusivamente da ciência como estudo que conhecemos hoje. Não é necessariamente dessa ciência que está falando, mas fala da ciência de um modo de conhecer, ciência do saber, de ter conhecimento, do conhecimento, de algo que muitas vezes uma ciência, por isso usa a expressão falsamente chamada ciência, que nos desvia de Deus, que desvia o homem de Deus, que desvia o homem daquilo, da verdade de Deus, levando o homem a acreditar em falsas doutrinas, a pensamentos errados, contrários à verdade de Deus e à palavra de Deus. Era disso que Paulo estava alertando Timóteo, e é disso que nós precisamos atentar nos nossos dias, porque há um apelo muito grande. Hoje, cada dia surgem novas doutrinas, novos pensamentos, novas ideias em relação a Deus, a quem foi Jesus e por aí vai. Muitas coisas que nos fazem, muitas vezes, vacilar da fé, se não temos uma plena convicção da verdade da sua palavra. Por isso temos que atentar e ter essa clareza, da mesma maneira como Paulo falou a Timóteo, fique atento. Tenha clareza dos fatos. Perceba aquilo que está acontecendo ao teu redor, para que você não seja pego de surpresa. Fique atento, porque existe um apelo muito grande para levar o homem a um pensamento contrário ao próprio Deus. Vemos também em nossos dias a própria ciência, de um modo geral, buscando provas para tentar, através dessas provas, negar a existência de Deus, dizendo que Deus não existe, dizendo que tudo aquilo que nós pensamos sobre Deus é real. Então a ciência também busca essas provas para negar a existência de Deus. Porém, próprio Albert Einstein disse assim, que a ciência sem Deus não é nada. Muito pelo contrário, quanto mais a ciência tenta negar a existência de Deus, existe por um outro lado, muitos cientistas, muitas pessoas, um outro lado da ciência que trabalha com essas evidências também, que estão encontrando em toda a criação, em toda a natureza, evidências, provas da existência de Deus. E isso tem atestado, tem confirmado, não uma teoria que o homem evoluiu, mas uma doutrina que realmente está afirmando, atestando que o homem foi criado, existe a doutrina do criacionismo dentro da própria ciência. Então a ciência mesmo, entre ela, existe esse certo conflito, onde a ciência por um lado tenta negar, mas por outro lado a ciência tem provado a existência de Deus, porque tem encontrado evidências da criação, evidências do próprio Deus em toda a natureza. No DNA do homem, no DNA do ser humano é encontrado provas da criação, é encontrado provas de que o homem foi criado e não apenas evoluiu do nada. Isso a ciência tem trabalhado e ela trabalha ao nosso favor. Como eu falei, Albert Einstein disse, a ciência sem Deus não é nada.
a ciência precisa de Deus, até porque Deus é o autor de todo conhecimento, é o autor de toda ciência. Se não houvesse Deus, também não haveria ciência. Quero então alertar você nesse dia que nós corremos o risco de começar a acreditar nessas falsas doutrinas. Corremos o risco de sermos iludidos por estas fábulas que nos levam a acreditar numa doutrina contrária à verdade de Deus, num pensamento contrário aos princípios e verdades da palavra de Deus. E corremos o risco também de até mesmo, como o próprio texto fala, alertando Timóteo, muitos se desviaram da fé, seguindo, professando essas doutrinas. Então, a minha oração, o meu cuidado com a tua vida hoje, o meu alerta é para que você não seja pego, tomado por estes pensamentos, tomados por essas fábulas, por essas falsas doutrinas que levam o homem até mesmo a se desviar da fé, levando o homem a ter pensamentos contrários a Deus, contrários à verdade de Deus, contrário aos ensinamentos da palavra de Deus. E assim, seguindo essas doutrinas, muitos chegam a desviar-se da fé, professando, declarando essas doutrinas, como a própria Bíblia diz, falsas, fábulas, doutrinas que não vão dar a lugar nenhum, porém apenas ilude a mente do homem. Deus abençoe a sua vida.